Olá, Carol, tudo bem? Oi, Tom, tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo Ai, certo. que delícia estar aqui. É, Finalmente chegou o dia da nossa live para falar tanta coisa importante aí pro pessoal, né? sim, a gente está esperar mais uns 5 minutos, mais conversar aqui um pouquinho, fazer uma introdução. Uhum. Bom, a Carol, ela trabalha lá junto com o pessoal do Reencontro, do Reencanto Desenvolvimento, desculpa, eu troquei o nome aqui. Eu gostaria que, de repente, você se apresentasse, Carol, para que as pessoas saibam o que que é o Reencanto Desenvolvimento, e também, né, formação, essas coisas todas aí que geralmente a gente faz. Ah, tá bom. Bom, primeiro de tudo, sou a mãe da Luíse, de 10 anos, e do Nico, de 7 anos. E tenho formação em engenharia mecânica e depois de 20 anos de carreira aí na indústria, resolvi migrar para a educação, que é que eu tanto amo, para poder ajudar mais famílias, né, que a entender um pouquinho mais sobre a paternidade, porque a gente estuda 5 anos para fazer engenharia e não estuda nada praticamente para ensinar os filhos, né? E aí, desde o ano passado, estou no Recanto, que é uma escola para pais, uma escola também para crianças, ou seja, uma escola para a família, focada no desenvolvimento de virtudes, para que criar crianças mais confiantes, mais capazes e promover o bem-estar social. E esse assunto maravilhoso de virtudes, que é o propósito do Recanto, que a gente vai falar hoje, né? Como fazer atividades para estimular virtudes, habilidades para a vida nas crianças. Sim. Obrigado, Carol. Nada. Bom, a gente sabe que agora na quarentena a gente tem uma grande dificuldade de ocupar as crianças, e não só ocupar as crianças com tablet, televisão, desenho, essas coisas assim. E também Uhum. não só as atividades que são demandadas pela escola, mas sim de atividades em geral do que eles têm que fazer. É, Falando dessa coisa, primeiro de tudo, de desenvolver virtudes, antes disso a gente tem que preparar um ambiente apropriado para que essas virtudes nasçam, certo? Certo. A gente não pode, de repente, achar que num ambiente que está ali, fazendo as coisas mais ou menos, atropeladas, vai criar realmente virtude nas crianças. Então, primeiro de tudo, antes de falar das próprias atividades, eu gostaria de falar assim, que ambiente você, aí como instrutora, professora do Recanto, concebe como importante para construir essas virtudes nas crianças, por exemplo? Eu digo que o ambiente tem tudo a ver com os pais não sendo perfeitos, mas os pais sim sendo exemplos, sendo modelos, mas não modelos perfeitos, modelos dessas virtudes que a gente quer ensinar nos nossos filhos, né? Nós temos que ser também vulneráveis e demonstrar nossas emoções, enfim, para as crianças. E nesse ambiente, sim, que a gente consegue promover o desenvolvimento das habilidades neles. As crianças até os 9 anos não aprendem pelos argumentos, de maneira argumentativa, elas aprendem de maneira exemplar. Então a gente precisa desenvolver toda a família para que a gente consiga desenvolver as crianças, né? Ali no Recanto, eu sou a promotora do desenvolvimento, sou responsável por todo o conteúdo que a gente passa para os pais e também pela seleção dos especialistas que fazem parte da rede Recanto e que trazem informações muito valiosas para os pais, que são profissionais de diferentes áreas do conhecimento infantil, como pediatras, pedagogos, psicólogos, que ajudam a gente com o conteúdo, com a instrução para os pais, tanto no virtual quanto no presencial também, quando a gente tinha, né? Então, o ambiente tem tudo a ver até para o próprio aprendizado. Uhum. Então, se você chega num aprendizado e tem um ambiente, ou no teu trabalho, tem um ambiente meio hostil, o rendimento e a confiança ali entre a equipe num trabalho, ou a confiança na tua família, você como um líder de família, por exemplo, ela não é suficiente para que a gente trate das emoções e para a gente consiga desenvolver virtudes de verdade. Eu É, o- até... hum, só Fale, desculpe então. interromper, mas a gente fala assim, já que psicólogos, pedagogos, pediatras e tal. Mas o pai, no dia a dia, ele acaba encontrando métodos que são mais eficazes do que uma teoria, pode dizer. Ou Sim. maneiras de explicar, por exemplo, sentimento, explicar algumas coisas para as crianças que nós não estão em livros, e sim na maneira de abordagem. O próprio exemplo do pai, por exemplo, né?
Sim. E como ele traz isso para dentro da sua casa, como é que ele aborda isso com as crianças, como é que ele apresenta essas informações, né? Isso também, na minha visão aqui, é muito importante. Mas por isso também é importante estudar e ampliar o repertório. Porque se a Sim. gente repete modelos do que a gente tinha, né? Então, quando os nossos pais educaram a gente de uma maneira que foi a melhor possível com a informação que eles tinham naquele momento. E se a gente não presta atenção, a gente repete modelos mesmo nas pequenas coisas. Então, a criança começa a chorar, a gente fala que ela não precisa chorar. Aí eu já tô tolhindo a necessidade dele de se expressar, de sentir aquela tristeza, né? De sentir aquela dor, certo? Sim, sim, sim. Então, a importância de estudar. Aí, o que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, Tom, Hum. foi baseado num livro do Harari, que é esse aqui, ó. 21 lições para o século XXI. E aqui dentro, o século XXI, né? O futuro, que nada, é o agora, já estamos, é hoje, né? Aqui Sim. dentro tem aqui dentro, mais futuro do que nunca hoje, né? Com essa loucura. Aqui dentro tem um capítulo sobre resiliência, e dentro do capítulo de resiliência ele fala sobre educação. Olha só que virada, né? Dentro de Aham. resiliência está a educação. E ele fala das virtudes mais importantes que as crianças precisam para o século XXI, ou seja, para agora. E ele resume em 4 palavras, em 4 virtudes. Todas começam com C. E daí eu vou mostrar aqui uma arte que uma pessoa muito importante fez, que é a minha filha, Luíse. Resumindo, ela fez especialmente para a nossa live, Tom. É. Resumindo essas virtudes, olha só. Que Você pode ler para nós? são os 4 Cs, eu vou ler. Então, primeiro C da criatividade, depois colaboração, e depois comunicação, e por último, pensamento criativo. Olha só, essa arte aqui feita com muito amor. E aí, Aham. como a gente vai falar sobre as atividades em casa para desenvolver essas virtudes, eu pensei da gente abordar 3 frentes de atividades em casa para as crianças, que é o brincar, as atividades em casa, na rotina de casa, ajudando, e a interação social, que na verdade neste momento está mais interação virtual do que social, né? Exatamente. E aí olha aqui o vínculo que a gente pode fazer. Ó, Ah, super aqui para a gente aparece, tecnológico, aqui para muito a gente pequeno, aparece ao né? contrário, né? Aparece ao contrário, é como se fosse o espelho, né? Ah, Então, para a então, gente aparece. aí a gente tem que exercitar mais uma parte do cérebro, então, para desenvolver mais uma Você tem que ler, capacidade. tenta usar o contrário de trás para frente. Vamos lá. Ah, é. Da esquerda Mas para direita. o que Da está direita para escrito, esquerda. o que está escrito aqui é que a criatividade a gente pode exercer muito no brincar, a colaboração nas atividades de casa, e a gente vai dar Aham. dicas de atividades de casa aqui para as crianças fazerem. E a comunicação com a interação social, que no momento está virtual, e o pensamento crítico, que é o quarto C, que ele coloca, em Aham. todas, brincando, você desenvolve pensamento crítico, ajudando em casa e na interação com os amigos nas redes sociais, no Zoom, sei lá, no TikTok, em todas as interações virtuais são importantes para as crianças desenvolverem essas habilidades também. O que a gente vê muito nas crianças agora é essa coisa do digital, né? O digital é Uhum, uma ferramenta que chegou, não temos como a gente fugir. As brincadeiras que nós tínhamos antes de lidar no chão, lidar na praça, jogar futebol descalço, essas coisas meio que vão cair em desuso, porque as crianças acabam ficando mais no virtual e pouco no offline, vamos dizer assim, né? No offline, no uhum, off-road, por aí afora. uhum. E a gente, quando leva, eu costumo fazer isso, levo eles no parque, levo eles para a fazenda, sei lá, faço algumas coisas assim. Eu faço questão de eles andarem descalço na terra, andar descalço na grama, mexerem na areia, porque isso conecta eles de uma maneira diferente com a natureza, com o ambiente que eles estão, essas coisas todas, né? Uhum. É, imagino que as atividades que você vai sugerir daqui a pouco, então, pessoal que está aí, espere mais um pouquinho, que a Carol já vai listar um monte de atividades que a gente pode fazer. Para você que está com a gente aqui, tá sem mais, não tem mais, acabou teu repertório de brincadeiras, acabou teu repertório de movimento com as crianças. A Carol tem uma lista, depois vocês vão lá, seguem também o Recanto de Desenvolvimento, que tem mais algumas coisas lá. Mas Isso. sendo bem práticos para o nossa live que ser bem produtiva, até pedirei para você, Carol, assim, você separou em 3 as O atividades que brincar.
o brincar, as responsabilidades dentro das Em nossas casas, casa. Uhum. e a terceira que seria o social. Aham. Bom, na minha casa, há um estímulo de todos fazerem as coisas um pouco sozinhos, mas também é um estímulo de fazer as coisas para ajudar o pai. Porque o pai é sozinho e chega uma hora e fala assim, Pedro, não deu, cara. Agora você vai ter que parar e você vai ter que ajudar o pai a guardar todos os seus brinquedos. Uhum. Pedro, importante que depois que você faça o seu lanche, filho, você leve seu prato na cozinha e deixe lá seu copinho também. Pedro, Uhum. importante, comer alguma coisa que tem um plástico, alguma coisa, sabe, né, que joga no lixo seco, leva lá no lixo que não é lixo, né? Porque a gente de Curitiba sabe que é isso. Isso. E assim por diante. E lógico, essas atividades da escola, né? E aí eu até ganhei um kit da Vila Vilô, que é um parceiro nosso, que tem 10 atividades para as crianças de recortar, colar, pintar. E isso me ajudou muito também. Uhum. Então, várias situações aqui que eu tenho vivido mostram que chega uma hora que você fica sem nada de conhecimento, acabou tudo, zerou tudo. É. Já colocou fita no chão, já fez brincadeira de rodinha, já brincou de túnel de cadeira, já pintou, já fez o tipo da guache, já brincou de massinha, já pegou as panelas e fez bolo, já ajudou o pai a arrumar o armário, já ajudou o pai a consertar que nem outro dia estava limpando o fogão dentro, tive que soltar os parafusos. O Pedro veio com a caixinha de ferramenta de brinquedo e ficou me ajudando, né? Sei. Então, Ótimo. coisas assim. É, ótimo. Mas é melhor do que eu falar aqui as coisas que a gente faz na minha casa, deixar um especialista falar do ponto de vista técnico, aí, sei lá, mais estudado, com mais teoria sobre isso. Então, por favor. Você começou falando da natureza e a natureza é um local excelente para aprender sobre as virtudes, né? E é o local mais criativo também que as crianças podem encontrar. Você larga elas numa floresta, num parque, qualquer coisa que tenha árvore, elas vão inventar uma brincadeira. Então, sobre o brincar, que é a primeira parte, e que a gente às vezes fica sem criatividade, depende muito do pai, tem pai super criativo, a mãe super criativa, e tem pai que não, né? Mas Aham. sobre o brincar, a gente tem que incentivar sim as crianças, mas tem duas responsabilidades que a gente não precisa ter. A primeira é que a gente não precisa entretê-los o tempo todo. Então, se a gente pudesse brincar um pouco com eles, é um tempo super de qualidade que a gente vai ter com eles, vai fazer bem até pra gente. Tem até um pesquisador norte-americano que estuda o brincar e o efeito positivo do brincar na saúde mental dos adultos também. Então, se quiser fazer, brincar um pouquinho com as crianças, vai fazer bem até para você, mesmo que seja ali 20 minutos, um dia sim, um dia não, né? Uhum. Mas você não precisa brincar com a criança o tempo todo. A criança, às vezes, se ela fica pedindo para você brincar com ela o tempo todo, pode ser uma forma dela estar te chamando a atenção. Às vezes nem é só brincando que ela precisa de você. Às vezes ela quer mesmo uma conversa ou um olhar, né? Olho no olho, não necessariamente o brincar. Então vamos aliviar esse negócio de que a gente tem que ficar entretendo a criança o tempo todo e brincando a criança o tempo todo. Mas outra coisa que a gente tem que fazer é não dar as respostas imediatas para as crianças. Então, vem a criança ainda mais na quarentena em casa, sem gastar energia, ela fala, será que já aconteceu com vocês? Vamos ver. Ela Uhum. fala, ai mãe, não sei mais o que fazer, não tenho mais do que brincar, não tem nada para fazer aqui em casa. E o que que a gente tenta fazer? Já dá a resposta pronta. Ah, vai jogar bola, vai ver televisão, vai brincar com teus carrinhos que você gosta, sei lá. Mas não, a gente precisa fazer com que eles tenham as ideias, porque o nosso repertório de ideias acaba. Então a gente devolve para eles a responsabilidade de criar essa brincadeira. Então, filho, do que você quer brincar? O que você lembrou semana passada que você Eu brincou não que estava sei, mãe. bom? Eu não sei. Então, vamos fazer o seguinte, aí você pode estimular. Que tal você procurar um brinquedo no teu quarto? Vou lançar um desafio para você. Que tal você procurar um brinquedo no seu quarto que faz tempo que você não brinca e de repente a gente pode até doar para alguém que está precisando. A gente já estimula neles até a solidariedade, né? Mas eu tenho certeza que ele vai achar uns Deixa eu brinquedos fazer lá exercício contigo, Carol. Deixa eu fazer exercício e... contigo. Uhum. Mãe, fui no quarto, todos os meus brinquedos lá já estão enjoados de brincar e eu não quero doar nenhum. O que que eu faço agora? Com o que que eu brinco? Então vamos... então vamos criar um brinquedo novo.
pensa o que você quer fazer. Quer correr, quer fazer um circuito? A primeira coisa que vem na minha cabeça, na nossa cabeça, é movimento. Então, isso vale para todas as idades. Dançar, cantar, correr, fazer circuito. Joga a almofada na sala, faz circuito. Eles precisam gastar energia. Então, sobe escada, desce escada, dá a volta na casa. Você já fez, você faz Ó, isso, Tom. sem saber, eu tô fazendo a coisa certa. Você Aqui em faz casa, isso. a gente faz circuito de parkour aqui em casa. O Pedro, Ótimo, ótimo. É bom para ele todo gosta mundo. muito. Ele gosta de É, parkour. E então, aí ele pede para eu fazer um circuito com ele. Daí eu vou lá, eu faço o circuito, mostro como é que eu faço 2, 3 voltas. E agora contigo, cara. Quero ver que você ficar cada vez mais rápido. E é, eu estimulo muito o treino, porque o que acontece? As crianças estão impacientes atualmente. sim. As crianças, elas tendem a ser mais imperativas que nós como crianças, porque elas têm muito mais informação, gera mais ansiedade, são crianças mais ansiosas, sim. As nossas crianças, Uhum, elas são mais uhum. assim. Como é que eles querem ver uma atividade que alguém faz muito bem feita e eles querem fazer na primeira ou na segunda tentativa, eles não têm paciência de treinar. Então, o que eu estimulo muito no Pedro, principalmente no Pedro, eu falo para ele assim, cara, ninguém ganha nada sem treinar muito. Tá vendo aquele cara do basquete que você gosta ali? Esse cara treinou muito, filho. Esse cara ficou fazendo esse movimento milhares de vezes até ficar bom. Tá vendo esse cara do surf que você gosta, esse tipo pai? Então, esse cara, filho, ele tentou isso aqui centenas de vezes até ele conseguir. Não é você que agora, que faz de uma hora para outra, igualzinho ele, você vai conseguir. E aí eu estimulo esse treino para poder sanar um pouco essa ansiedade de querer atingir o topo muito rápido e ser perfeito naquilo que ele quer. Porque o Pedro, ele gosta de ser o melhor, ele tem um espírito competitivo muito forte, ele gosta de ser o melhor naquilo que ele está fazendo. Então, Ah, se ele quer ser o melhor, e se ele, ele não vai bem e não consegue, ele desiste, assim? Ele se desmotiva de ele, treinar? ele se irrita. Ele, É, eles é costumam se esse. irritar. Ele se irrita muito e daí já perde o ânimo de continuar a atividade. Aí que entra, eu tento entrar estimulando ele. Não, filho, vamos tentar. Após com o pai, se você fizer concentrado isso aqui 5 vezes, você vai começar a acertar. E a primeira vez ele não quis, a segunda vez não quis, a quarta ele começou, a quinta, não sei o que, hoje ele sabe, tem que treinar, né, pai? Falei, sim, filho. E como é que treina, filho? Concentrado, pai. Treina concentrado, filho. E aí eu Aham, consigo estimular ele a entender que qualquer atividade que ele vai fazer na vida, ele precisa de treino, esforço e concentração, né? Como qualquer um de nós em nosso trabalho, né? Ninguém aqui atingiu um nível profissional de sucesso se não fez aquilo e não se concentrou, não isso. estudou, se não teve uma atitude condizente para alcançar aquele propósito, né? Exatamente. Você pode ser um modelo para ele, você pode contar, ele sabe da tua história e do quanto você teve que estudar e teve que se Uhum. reinventar para você conseguir ser a figura pública que você é, né? O papai em dobro. Então, você também pode ser um modelo, além dos exemplos do esporte, que são muito bons e didáticos para as crianças, né? Uhum. Sim, aqui em casa o meu menor é bem parecido com o seu. Então eu tenho que estimular sempre o esforço, porque se está muito difícil, ele acha que já sabe que não precisa treinar. Agora, o que a gente fazia antes e que a gente mudou? A gente Uhum. falava, filho, você ainda não é bom, você precisa treinar mais para ficar bom. Agora, até por orientação dos psicólogos da Rede Recanto e tal, a gente acolhe aquela vontade dele de ser bom. Então a gente diz, filho, você já é muito talentoso, você já é muito bom, mas você precisa melhorar ainda mais, treinar para ficar melhor ainda e vai ser e encarar esse treino como uma diversão. Você vai vendo o teu progresso e se diverte enquanto você treina, não como uma obrigação. Então também tem que ver o que a gente está fazendo eles treinarem, se são coisas que Uhum. eles gostam mesmo de fazer ou não, né? Mas você está Sim. certo como é que é? Valorizar o esforço. Isso dá resiliência, né? Então a gente não pode ficar protegendo as crianças o tempo todo. Tem que deixar eles frustrados lá. Pai, mãe, não sei o que fazer. Fica aí pensando então um pouco. Daqui a pouco vai vir uma ideia na tua cabeça. Ele Uhum. precisa começar a pensar sozinho. Ele precisa viver aquela Eu acho que frustração. também, Carol, desculpa interromper, mas o Pode importante é falar. você deixar ferramentas à mão. Abrindo uma gaveta que tem aqui na minha frente, eu vou dizer para você que eu tiro aqui várias coisas, né? Eu tiro aqui
um estojo de lápis de cor, papel, caneta. Isso aqui fica a mão da Mariana. Ela pega isso Ótimo. aqui toda hora para pintar. Então você vê que tem um livro da Catrina Canina, que ela adora pintar, já foi do Pedro, agora é ela que pinta mais, entendeu? Já foi, tem esse quadrozinho aqui que eu deixo para ela já rabiscar e fazer, limpar e passando, entendeu? Eu deixo muito à mão deles as ferramentas, porque até eu ganho um pouco de liberdade para fazer as minhas coisas, para não estar o tempo todo. Ah, papai, queria desenhar. Filha, primeira gaveta, tá lá o seu estojinho disso. Só que o problema de deixar isso aqui também é que vira bagunça. Só vou dar licença aqui só para mostrar para vocês. O problema de deixar isso aqui é que começa a riscar a mesa, entendeu? Riscar a mesa, riscar paredes. Tá tudo riscado aqui em casa, porque eu deixo isso aqui à mão, então eu tenho paredes riscadas, eu tenho toda a minha mesa que é branca riscada, eu tenho o armário da cozinha riscado. E sabe de uma coisa? As primeiras vezes eu fiz eles limpar comigo, né? Então até tem vídeos aí no Instagram que mostram eles limpando comigo. Agora, gente... É isso que eu ia falar. Eu entendi que isso foi legal a primeira vez, eles aprenderam, sabe como é que limpar, sabem que dá trabalho limpar, eles sabem, os dois sabem. Porém, eu também deixo um pouco a liberdade, assim, vou ficar um pai tão austero e querer que eles, trancados no apartamento nessa quarentena, não façam nada que possa parecer diferente. Porque senão eu limito também a criatividade deles. Eu não quero limitar a criatividade, eu quero que eles estimulem essa criatividade. Não é por algo errado, mas sim por algo que o pai está dando uma liberdade de fazer vistas grossas, entendeu? Eles precisam dessa liberdade para ter a exploração, possibilidade de explorar para conseguir manter a criatividade infantil, que todo mundo já nasce com ela, com essa criatividade, só que a gente vai ficando em caixinhas. Não pode riscar a mesa, não pode ficar bagunça, não pode. Aí, onde vai a nossa criatividade? Vai para dentro da caixa, né? Então, sim, explorar, deixa explorar. Agora, o limite de riscar a parede ou não, de deixar tudo bagunçado ou não, depende da casa. Então, cada um estabelece o seu limite ali. Tá, não quero que risque a parede, mas tudo bem, vamos definir um canto de bagunça e deixa tudo à mão das crianças e eles fazem. Então, para complementar a tua ideia de deixar tudo à mão, que é ótima, funciona super, além dos livros, gaveta de sucata. Gente, sucata. Não é criança pequena, quando ganha presente, não gosta mais de brincar com papel e com caixa do que com o presente em si? Sim. E isso vai longe, porque até os 6 anos, a fase do faz de conta, eles pegam um rolinho de papel, acham que é um foguete, e o outro é um míssil, sei lá, e até os 6 anos a criança consegue brincar sozinha, e até é bom que ela brinque sozinha, porque ela tá nesse faz de conta, ela vai ter os amigos invisíveis, ela vai conseguir fazer as brincadeiras dela sozinha, e a partir dos 5, 6, a sucata já vira material para obras de arte, né? Então você constrói um robô, constrói um avião, você começa a construir as suas coisas, deixando junto com a sucata uma cola quente para crianças maiores, ou clips, que é muito bom, ou durex, de repente, enfim, uma infinidade de objetos ali que podem fazer a criança criar sozinha as brincadeiras. Só entendendo e já listando aqui para que a gente fique bem claro. Então a gente está falando de deixar brinquedos à mão, materiais de desenho, de pintura, de coisas assim, estão todas à mão. Gaveta chicata. Separar um canto para que eles possam desenhar e exercer essa criatividade. Aqui em casa eu deixo papéis à mão. Não dei uma parede para eles fazerem isso, não dei uma parede para eles. Embora quando aparece uma parede riscada, eu já sei que foi a Mariana, porque o Pedro sabe que não pode fazer isso. E também a Mariana acabou de fazer, ela fez 3 anos agora domingo. Então a gente ela tem uma idade inferior, não vou ficar brigando com ela, mas ela sabe que também não pode, ela me ajuda a limpar depois e assim por diante. Além disso, sucatas, que você deixa, eu tô falando de isopor velho, você tá falando de isopor velho, de garrafa, algumas garrafas PETs, 2 rolos de papel higiênico, por exemplo, acabados, viram um binóculo para eles, por exemplo. Sei lá, tudo, assim, embalagens em geral, né, papéis. Tem tanta coisa ótima, porque vira sucata, vira escudo, vira... Exatamente, vira arminha para lançar, foguete, como você mesmo disse, e assim por diante. Então, estamos falando de 4 pontos mais importantes, né? Deixar à mão os desenhos, a sucata, o cantinho e que a gente falou mais? Os materiais, assim, né? São coisas que estimulam eles a fazer. Mas agora, assim, na parte prática, na interação dos pais com os filhos, né?
Na hora em que Uhum. você vai colocá-los para fazer uma atividade. Como é que você os convence ou os estimula a praticarem essas atividades que independentemente? Olha, eu acho que a maioria das crianças, né, elas já gostam e curtem fazer, mas você sempre foca no benefício. Então, se você criar esse brinquedo, ou vamos desenhar aqui, isso vai fazer você mais feliz, ou você vai se divertir, ou vai desenvolver habilidade, e a criança vai querer brincar. Uhum. Mas uma coisa legal de fazer também, além de tudo isso que ela pode fazer sozinha, é colocar jogos para ela, viu, Tom? Jogos. Tabuleiro? Jogos, jogos das antigas, jogos de tabuleiro, e jogos de tabuleiro vale, ou baralho, né? Trunfo. E Mas isso jogos depende do tamanho das idades das crianças. das idades, claro. Por E o exemplo, o Pedro jogo, vai brincar de labirinto. Vai brincar de é, labirintozinho simples. Vai brincar de jogo de dama, ele não sabe ainda. Mas ele aprendeu é, xadrez comigo, por exemplo. aham, Toda hora para jogar xadrez comigo. Virou um aham. vício dele jogar xadrez comigo. Porque tem a Olha rainha, só, a que torre, bom. os É. bispos, os cavalos, e Aham, aquela guerra, aham. sabe? Parece que ele tá numa guerra de Troia, assim, com aqueles jogos. Então ele adorou aprender a jogar xadrez. E agora, Então, então, ele vive jogando comigo. não, e até os 6 anos ele pode também, se você não tiver mais tempo, né, naquele momento, ele pode também tentar jogar sozinho, ele contra ele, ou ele contra algum amigo, ou ele põe um brinquedo na frente dele que acha que é o Xadrez oponente ali, e sozinho, brinca, né? É. xadrez sozinho é meio chato, sabe? Não, mas só o jogo, enfim. Ah, E sim. aí, Aí, além dos jogos, eu queria deixar aqui para vocês, já, se vocês. A gente lançou ontem no Recanto um e-book cheio de dicas dessas atividades, tá? Então, tem atividades para fazer em família, tipo dançar, cantar, fazer um dia de recordações, de memórias antigas, fazer fotos engraçadas, tá? Não quer, vamos brincar do que? Vamos fazer umas fotos engraçadas, fazendo careta, e faz foto engraçada. Então tem várias dicas para fazer em família e tem também atividades para as crianças. Aí várias que elas podem fazer sozinhas, tipo os circuitos, essas de movimento, e outras que a gente pode brincar junto ou a gente pode ajudá-las a fazer. Então eu tenho tem tenho um uma. e-book, só para concluir, tem um e-book no Insta do Recanto, vocês entram lá no link da bio, e aí vai levar para vocês no e-book que a gente lançou ontem, é só entrar lá e baixar, gratuito, cheio de dicas, tá Legal. bom? O que que eu faço aqui em casa com eles, que é muito legal, eu faço a cápsula do tempo, certo? Ah, sim, Eu aham, faço o que eles adoram, o Pedro adora. Eu uso muito Hot Wheels para isso. Eu faço reação em cadeia. Para quem não sabe, reação em cadeia é aqueles negócios que vai derrubando algumas coisas, vai caindo, passa uma bolinha que cai não sei aonde, que pica não sei onde, e no final acontece alguma coisa. tipo um efeito dominó, né? Exatamente, exatamente. Eu uso Uhum, muito livros, bolinha e os carrinhos Hot Wheels do Pedro, por exemplo. Eu faço uhum. muito isso. Além disso, eu faço muita brincadeira de estimulá-los a participarem na cozinha comigo, porque a cozinha ali eu uso muito. São 4 refeições que eu preparo por dia aqui para eles. Pois é. Então, às vezes é uma maneira, eles sempre fazem bolo comigo, né? Sempre me ajudam a errar no bolo, eu ajudo eles a errarem também. A gente sempre erra o bolo, mas sempre eu canto parabéns para quem for que seja. A gente sempre erra o bolo. Eu acertei, sei lá, uns 5 primeiros bolos, depois eu errei todos, cara. Não consigo mais fazer. Eu errei já todos na minha vida, daí desisti de fazer bolo, viu? Agora eu não sei o que acontece, parece que minha mãe, Você abre o minha forno, mãe, tua mãe tá ruim pra bolo. Eu falei, pô, mãe, não pode abrir o forno, senão mano, várias coisas. desanda lá o negócio. Oh, mas E, já que a gente está falando já de exemplos na cozinha, então eu podia até entrar lá na parte das atividades em casa, porque a cozinha é um exemplo ótimo, né? Tipo, uhum. de ajudar. E trabalha muito a colaboração, que é o segundo C lá que a gente falou, né? Só que o importante para as crianças é que eles não ajudem na cozinha, nem porque o papai mandou. Podem até ter alguns deveres que a gente combina com eles antes. Mas ele não vai lavar a louça comigo porque eu mandei. E também é bom que ele não lave a louça comigo para me deixar feliz. Eu vou lavar a louça porque a mamãe fica feliz quando eu lavo a louça. As crianças têm que entender por que eles estão lavando a louça. Eles estão lavando a louça para colaborar de verdade na família,
porque eles ali lavando a louça estão ajudando, a louça também é deles, eles vão usar, eles estão ajudando. Além disso, se a gente lava a louça junto, eu tenho um tempinho de qualidade ali com ele do meu lado, que está lavando a louça comigo, e a gente está batendo um papo, e ele lava, eu enxago, é bem legal. E ainda por cima, o trabalho de lavar a louça vai durar menos tempo, então depois eu tenho mais tempo livre, o meu humor está melhor para poder ajudá-lo, para poder dar atenção para a criança, para poder brincar com ele. Então ele não pode fazer essas atividades, nem porque por conta da autoridade da mãe e do pai, e nem pela submissão, assim, ah, não, eu vou fazer para deixar a mãe feliz. Eu tenho que fazer porque eu entendo que aquilo é importante e eu pertenço nessa casa. A casa também é minha. Não vai riscar a parede do papai, sujar o sofá da mamãe, arrebentar a planta da mamãe. Não, a planta é da casa, é da nossa casa. Todo mundo vive junto. Existe Então, uma nova teoria, não teoria não, né? Na verdade, não é uma teoria, sim uma prática. Ensina-se muito agora o cooperativismo. As empresas vão se tornar mais cooperativas, ou seja, elas vão entrar cada vez mais na sociedade, a sociedade vai entrar cada vez mais nelas. Esse cooperativismo está sendo estudado nas faculdades hoje em dia, porque hoje tem uma pós-graduação, não, mas tem mestrados exclusivos sobre cooperativismo. São práticas que estão sendo adotadas muito nos países europeus, com as empresas entrando dentro das casas onde elas costumam vender seus eletrodomésticos, por exemplo, entendendo mais a rotina deles para que exista uma participação desse consumidor também com a companhia e aquilo traz um sentimento de pertencimento no desenvolvimento daquele produto, por exemplo. Mas a gente não esquece que nossa casa é um ambiente de cooperação. Que cada membro que ali está, ele tem um papel social, um dever social com aquele grupo. sim. E eu falo isso aqui não só para chamar a atenção das crianças e dar responsabilidade para elas, mas também de homens, porque eu sou homem, eu sei muito bem disso, que às vezes não tem essa participação nas atividades domésticas, nas desenvolvimentos da escolaridade dos filhos, no desenvolvimento do que tem no armário para comer, para comprar, para produzir, para fazer um alimento, para fazer um prato de refeição, e nem lá no guarda-roupa das crianças que precisam saber se precisa estão com roupa curta, estão com roupa longa, estão precisando de meia. Então essa pegada do cooperativismo, ela tem que vir cada vez mais forte e vai ser que meio que é um novo conceito que está chegando, nananana. Mas daqui a pouco eu espero que a gente tenha cada vez mais esse conceito dentro das nossas casas também, né? Sim, talvez nossos filhos não precisem ensinar tanto, nem estudar tanto para serem bons pais, porque se a gente for com eles, eles vão repetir esse modelo e já vai ser tudo mais solidário, com mais cooperação, mais colaboração. Então é justamente isso que as atividades da casa permitem, né? A disciplina, a autorresponsabilidade e também a cooperação, a colaboração, com certeza. Mas isso tem umas pegadas, assim, sabe, Carol? Vamos dizer assim, de repente você fala que o bom exemplo ajuda, mas pessoas que são bem de cabeça muito aberta, o mau exemplo também ajuda, né? Você pode pegar alguns exemplos de pessoas. Por que eu tento ser o melhor pai do mundo hoje? Por que eu me esforço muito para ser um bom pai? Porque meu pai tinha todas as condições de ser um bom pai e não foi. Ele fazia uma outra coisa, mas ele não era um pai... Assim, o pai que eu sabe, quando criança, o pai que eu esperava que ele fosse, ele não era. E isso me frustrava. Me frustrou por muito tempo. Então, sempre que eu falava assim, cara, se um dia eu tiver filho, eu nunca vou fazer isso. É o anti-exemplo. Não. Então, o exemplo negativo também ajuda se você tem... A pessoa que está recebendo um exemplo negativo tem uma cabeça boa para usar aquilo ao contrário. Se você tem um pensamento crítico. Exatamente. Como é que a gente desenvolve esse senso crítico para que as crianças, sim, se desenvolvam emocionalmente, mentalmente, de uma maneira que vão entender, assim, que um coleguinha está fazendo uma coisa errada e fala assim, cara, isso aqui eu nunca vou fazer, porque olha a consequência que isso está gerando. Eu estou estragando mais um monte de coisas que outras crianças poderiam brincar, por exemplo. E são as pequenas coisas, então a gente também tem que prestar atenção, né? Não posso falar uma mentirinha permitida que às vezes os pais falam, né? Ah, não, pode dormir que eu não vou sair, não sei, né? E depois sai, daí a criança acorda no meio da noite, cadê? Ah, saiu, mas já volta. Poxa, né?
Papo teve reto. uma mentirinha, né? Então, Tem que ser não papo reto. pode, a gente tem que cuidar Não com pode isso. mentir pros filhos. Por mais que é verdade, Não, doa. e não é para ser perfeito, né? Porque pais perfeitos criam crianças, nossa, super travadas e emocionalmente frágeis, né? Porque elas também querem ser perfeitas. Então, não, nós temos que ser, sim, vulneráveis, nos autoconhecer, ou nos autocuidar. Aham. É... Antes da quarentena, eu deixava eles com os avós, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez na semana, para eu ter Aham. uma noite para mim, né? Sabe? Sair, Sim, uma coisa, porque eu gosto de surfar, e no outro dia de manhã eu vou surfar, né? E assim por diante. E nesse momento, quando eu faço isso, o Pedro fala, mas pai, por que você vai fazer isso comigo? Eles também usam essa parte emocional para nos aham, abalar e não somente fazer isso, né? Eu tive assim, filho, o pai também precisa de um tempo para ele, assim como claro, você precisa do seu tempo com os seus avós. sim. Você, junto com os seus avós e eu, você não é o mesmo Pedrinho que é só você e seus avós. Você vai construir suas Uhum. relações com a sua avó, com o seu avô, da melhor maneira se você estiver com eles só. Então, eu Sim. preciso deixar esse tempo dele criar as relações deles, né? E é É, importante isso para ambos. E para mim também, né? Preciso também ter a com minha vida. certeza, com Não posso ser certeza. só pai e mais nada na vida, né? E se a gente está bem, eles ficam bem, né? É, Então, eles precisam saber que sim, nós precisamos do nosso tempo e fazer as coisas que a gente gosta. Então, se eu gosto de surfar, eu vou surfar. Se eu gosto de dançar, qualquer coisa, eu vou. E eles vão começar a perceber que eu fico muito feliz quando eu faço as coisas que eu gosto. E aí eles vão curtir, falam, cara, minha mãe, ela vai lá e faz as coisas que ela gosta. Que bom, que legal. Eu também quero fazer assim quando eu crescer. Eles vão ter essa visão, né? E uhum. o pensamento crítico, aí já também a gente pode até entrar já na parte da interação social, que agora estamos numa interação virtual, né? Para eles terem o discernimento de ter autonomia, não só atitude, mas autonomia de pensamento, com as outras crianças, eles brincando com as outras crianças, mesmo que seja no virtual, eles conversando com as outras crianças, estão também praticando a comunicabilidade, a comunicação entre eles ali, e eles vão ver as diferenças de comportamento, mesmo que sejam os amigos, melhor amigo, às vezes o melhor amigo faz alguma coisa que o seu filho não achou legal. Ou de repente achou legal e vai lá te contar, mas você não acha tão legal, aí você pode ter uma conversa com ele sobre aquele assunto, entendeu? Então, por isso que é tão importante que as crianças continuem vendo e conversando e brincando, mesmo que pela telinha, com outras crianças. E brincando não é ficar jogando videogame lá, o meu usuário aqui é o Nico, o outro usuário, não. Faz um WhatsApp ali com 3 pessoas na tela e faz eles brincarem de mímica. Uhum. Então, fica bem ruim, mas não faz mal, eles se divertem, né? Não importa a qualidade da brincadeira, importa o contexto, né? Legal. Então, essa interação virtual é muito importante de ser mantida. E também com as crianças que não querem, sabe? Tem criança que fala assim, não quero participar, ou até tem vergonha de aparecer numa tela com os outros amigos, numa reunião de Zoom, por exemplo. Eu Aí tem realmente as crianças que são mais tímidas e não querem, mas tem crianças que não querem porque aquilo está tangibilizando que realmente eu estou longe dos meus amigos nessa quarentena. uhum. Então, ele conversar e falar com os amigos dele pela tela ajuda ele a entender esse momento que a gente está passando, que é real, né? E que vai passar, depois tudo vai voltar a não ser igual como antes, mas melhor, né? Esperamos. Mas que ele continue vendo os amigos. Então, insistam, caso seus filhos não queiram participar de brincadeiras com tela, mas insistam. A persistência é importante aí para os Mas pais e para as cuidado também que crianças, para tudo isso dar certo. a tela em uso acima de 1 hora por dia para crianças até 12 anos não é indicado, né? Então, no Exatamente, tem máximo as... até 1 hora por dia, dizem eu fui atrás, fui ler sobre isso, porque teve um tempo que o Sim, Pedro pedia muito celular, queria ver muito tablet e tal. Aí o nosso combinado aqui, ele tem direito a 1 hora, e isso foi dado agora na quarentena,
né? Uhum. Ele só tinha no final de semana a tela do celular ou do computador. E agora na quarentena eu tô Isso. liberando uma hora por dia dele para Mariana. E também é a hora que eu posso fazer uma live, é uma hora que eu posso também fazer alguma coisa para mim, essa é uma hora que eu deixo eles, porque daí é a hora que eu vou lavar a louça tranquilamente, sabe? Tipo, são coisas Então, bem mas básicas, sim, claro. aham, mas nas telas tem a orientação da OMS, tá? Ela é bem atualizada do ano passado, o tempo de telas por idade. Uhum. E sim, é até uma hora aí, no máximo por dia, mas na quarentena, a gente, para até manter a nossa saúde mental e as nossas pausas que a gente precisa, nossos momentos de concentração, dependendo da família, pode abrir mais, fazer uma flexibilidade maior. Agora, as crianças não precisam só ficar jogando, especialmente os meninos, porque os jogos viciam os meninos, tá? Faz um tilt lá na cabeça deles, eles ficam agressivos, ficam cansados. As meninas não sofrem tanto com os Os meninos, jogos. os meninos repetem muito mais o que eles veem nas telas do que as meninas. O Pedro, por É, exemplo, ele pegou um costume de falar gosta. E eu não entendia por que ele falava gosta. Falei, cara, não tem carioca aqui em casa, ele não comeu com nenhum carioca. Por que é que ele fala gosta? Aí um dia, ele assistindo o Lucas Neto, para quem é pai sabe que é o Lucas Neto. Eu não acho que o Lucas Neto é uma pessoa com conteúdo ruim, ok, na minha opinião. E eu peguei bem alto, bem certinho. Gosta! Eu falei, olha, tá olha aqui. aí. E Aí aí que eu tá. cortei radicalmente o Lucas Neto dele. Mas, Deixei ele cara, 30 dias sem Lucas Neto e ele começou a falar gosta normalmente depois. Bom, é. Carol, antes de você continuar, tem gente perguntando aqui se você pode se apresentar novamente, porque algumas pessoas não pegaram no início. Então, só rapidinho. Ah, A gente vai se tá, encerrar daqui a pouco também. 40 minutos de live já dá um tempo muito grande lá na lista, às vezes nem sobe até. Ainda mais esse momento tá. da quarentena, muita gente fazendo live, né? Então, que bom, o pessoal está perguntando. Eu trabalho no Recanto Desenvolvimento. Sigam a gente lá nas redes sociais. Tem um e-book com muitas dicas sobre atividades para baixar lá gratuitamente. O Recanto é uma desenvolvedora de virtudes. E a gente tem cursos para pais, educação para pais, para ampliar repertório, para aprimorar habilidades parentais, mas nunca dá gabarito, tá? E a gente tem cursos para as crianças, para desenvolver habilidades socioemocionais. Inclusive, a gente está com um curso muito legal pelo Zoom, que chama Kids Talk, que são sessões de desenvolvimento online. Entrem lá no nosso Insta e confiram tudo lá. Eu sou promotora do desenvolvimento no Recanto, eu sou responsável por todo o conteúdo que a gente passa para os pais e também pela rede de especialistas bons exemplos que a gente tem no Recanto, que são mais de 30 profissionais de diferentes áreas de atuação no desenvolvimento infantil, como pediatras, pedagogos, psiquiatras, psicólogos, criativos aí da inovação, Uhum. enfim, que trazem o conhecimento para que os pais possam estudar um pouquinho, ampliar esse repertório e criar as crianças cada vez melhor, né? Então, tudo isso que a gente fala aqui é de muito aprendizado lá no Recanto, que a gente sempre tem a metodologia, o nosso diferencial que veio da Dinamarca, né? Que é um dos países mais felizes do mundo aí, melhor Ah, educação. Então, uma metodologia que potencializa bastante o aprendizado. então, para E quem não olha, conhece, né, deixa eu fazer o convite aqui também, Carol. Para quem não fale. conhece, fica aqui o convite para conhecer a página do Recanto, né? Uhum. Eu marquei a página do Recanto aqui nos stories, então, nos stories do Papai em Dobro, então depois vocês dão uma olhada lá, que vocês vão ser direcionados para a página. Façam os cursos lá com eles, né? E quem sabe até eu posso dar um pulo lá e de repente a gente fazer alguma coisa juntos, hein, Carol? Pode ser muito bacana. Com certeza, absoluta. A Aham. gente pode fazer alguma coisa juntos aí. E Pessoal, deixa eu perguntar se alguém tem mais alguma pergunta para a gente meio que ir encerrando, porque logo vai dar aqui quase 45 minutos só dando, vai dar 50 minutos, eu acho que é o tempo meio que ideal para a gente subir uma live depois ficar 24 horas nas nossas páginas. aham. Então, deixo aqui a palavra com você, Carol, para você dar as últimas dicas aí para as pessoas que estão nos ouvindo de como criar virtudes, desenvolver virtudes nas crianças, né? Tá bom, que bom, obrigada. Aliás, deixa eu, antes de fazer esse fechamento, falar que a gente vai lançar o desafio do Dia das Mães agora, que tem tudo a ver com a nossa live, Tom. Eu amei esse tema da nossa live, que além não é dar um presente para a mãe no domingo, tá? É você
com as crianças, né, as pessoas, outras pessoas da família, é, identificarem alguma parte da rotina que vocês podem assumir responsabilidade para aliviar essa carga das mães aí, que está mais pesada do que nunca na quarentena. É, Só que não não esquece vale não. Não esquece você os pais também, gente. para Poxa para vida. os Sempre pais falam as solo. mães. Esquecem dos pais. Sacanagem isso. Não Olha, é. eu bato muito. Fui numa reunião da escola e a mãe, a diretora da escola assim, por que vocês, mães? Por que vocês, mães? Eu olhei para a sala de reunião da escola, tinha 21 pais e 9 mães. Eu falei assim, opa, peraí. Você está falando mães o tempo todo, tem 21 pais aqui. Não, Valorize esses pais que estão aqui. Fala pai também, pais. Coloque no plural, por favor. não, Porque os homens estão cada vez mais participativos na família, eles precisam desse estímulo. E você a tem gente toda a não pode razão. esquecer isso. Então, para as mães sentem culpa, o pai também sente culpa. O pai também sente culpa. Às vezes o pai ele sente pouco menos de culpa porque o homem ele é menos sentimental. Geralmente é menos sentimental. É, ou demonstra menos. Ou e foi educado para não mostrar. Exatamente. Né? Então ele Aham. foi educado que homem, socialmente, eu falei isso na live de ontem, né? Que o É, homem é educado socialmente a não manifestar o que sente. Bom, é. enfim. Mas a gente tem que Mas colocar você aqui, tem toda a politizar e razão. catequizar vocês e que homem, sim. Eu também sinto culpa, gente. Quando o Pedro não tá aqui, porque alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que viajar a trabalho e eu não tô lá para dar janta para ele, para fazer ele dormir, eu me sinto culpado. Isso não é das mães, isso é de quem dedica o amor. O sexto sentido, porque mulher tem esse sentido. Não, gente. Homem também tem esse sentido, desde que ele dedique amor. A preocupação e a dedicação e a concentração é tanta nele no outro ser que desenvolve nele habilidades não sei nem dizer como eu diria isso, mas fora um pouco da caixinha aqui, fora da parte física, e sim mais, talvez até espiritualmente, que consegue ter esse sexto sentido. Então, essas são as bandeiras que eu levanto aí toda hora e eu vou catequizar todo mundo que falar na minha frente, porque vocês mães, não, pais Não, também. Tom, e você está muito certo, não largue essa bandeira, continue até lá no Recanto. Você acredita que 60% dos pais que vão lá em busca de instrução vão em casal? E a gente teve também pais que foram sozinhos lá. Tipo, a esposa fica em casa com as crianças e ele vai lá sozinho fazer o curso, entendeu? Legal. Então, você tem toda a razão. Eu digo mais das mães. Bom, enfim, Dia das Mães ainda, né? Mas, em geral, então, o desafio do Dia das Mães, ou dos pais, ou de quem estivesse com carga mental aí, é fazer com que as crianças assumam algumas responsabilidades ali da atividade da casa, mas não vale fazer só domingo, vale fazer a partir de domingo e para sempre. Então, alivia um pouquinho a carga, redistribui, assim, digamos, a carga de cada um na família, né? Então, para fechar, gente, olha só, as crianças precisam, para desenvolver as virtudes, de uma autonomia, então deixem elas explorar um pouquinho mais, sejam mais flexíveis, e precisam de frustração, deixem elas lá sem saber o que fazer para elas, daqui a pouco elas vão ter uma ideia, nem que elas fiquem 10 minutos sem fazer nada, entediadas, reclamando. Daqui a pouco elas vão cansar de ficar entediadas e vão inventar alguma brincadeira e vão brincar sozinhas, tá? E pra gente, autoconhecimento aqui, autocuidado, a gente precisa estar bem para as crianças estarem bem. E persistência. Então tá, meu filho não ajuda nada em casa, então amanhã eu quero que ele comece a fazer as coisas. Não, é um processo. Então, hábito. Os hábitos começam com pequenas coisas. Então, um passinho de cada vez. A gente vai fazendo um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, até que de repente se torna um hábito. E assim a gente desenvolve as virtudes nas crianças. Deixa eu mostrar a minha folhinha aqui. Inspirada no Harari, olha só, já que a gente já está terminando, nesse livro aqui que está invertido, que é o 21 lições para o século XXI, ele traz 4 habilidades principais, que está invertido, eu vou virar, é um treino para vocês, tá? Ó, criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico são 4 habilidades fundamentais, tanto para as crianças quanto para a gente. E a gente falou aqui, eu e o Tom, que a criatividade a gente exerce muito com a brincadeira com as crianças, a colaboração nas atividades em casa, a comunicação na interação virtual ali com os amigos e o pensamento crítico em todas essas 3 atividades. Brincar, ajudas domésticas e interação com os amigos. Eu tenho certeza que às vezes a gente não tem esse conhecimento tabulado na maneira como vocês têm organizado aí do Recanto,
Mas muitos pais praticam isso já. E aí é legal que se já tem essa habilidade, já tem esse início, já tem esse start, fica muito mais fácil para desenvolver, né? Porque acaba que dá um salto, dá um pulo maior, um pouco maior, você vai descobrindo coisas, você vai inovando. E aí vem o resultado e você fica surpreendido. Porque é tão legal, às vezes, quando você vê um filho seu fazendo alguma coisa que te orgulhe e você não tá perto, sabe? Outro dia, ele tava brincando, o meu filho tava brincando com outra pessoa, com outra criança, e a criança queria fazer uma coisa errada, já faz algum tempo. E ele falou assim, não, cara, a gente não pode fazer isso, porque isso, porque isso, porque meu pai falou que isso, vai acontecer tal coisa aí, se a gente fizer. E eu falei, Aham. nossa, cara, e eu só ali olhando, eu falei, nossa, com o coração assim, nossa, que orgulho dele, né? Porque ele estava É, tentando ensinar o coleguinha que aquilo que ele estava fazendo era errado, sabe? Então, aham, é aí verdade. isso é da educação, né? Hum, É lógico, tem personalidade em cima, mas também muito do exemplo da educação. Então, pessoal, exatamente. eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje. Eu Agradecer a também. Carol pelo tempo destinado, pelo conteúdo apresentado para a gente hoje. Tem aqui bastante recados de que você, Carol, é uma pessoa sensacional, adoraram o seu conteúdo. O que mais que eu posso ler aqui para vocês? É o recanto dos Obrigada, gente. pais. É, Ê, perguntaram qual a tua formação, eu respondo aqui que é de você é engenheira mecânica, né? Mas já trabalha engenheira com educação, mecânica. É. já trabalha com um tempo. E que não gostam do Lucas Neto, eu também não gosto, mas o Pedro gosta e às vezes eu respeito o gosto dele, tudo bem. Que É, eu mais? não gosto do Alvin e os Esquilos, por exemplo, mas meus filhos gostam. Então, mas a gente é que tá, nem sempre o que o nosso gosto tem que ser imposto, né? Não nos Isso. deixa, senão eu vou querer que ele seja a profissão que eu acho que ele tem que ser. Não, É. mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quero falar que eu estou muito feliz, que eu adorei fazer essa live com você, Tom. Achei que a gente se conectou demais, a gente se complementa aí nos conteúdos e que a gente pôde ajudar todo mundo que está assistindo aqui a gente, com dicas bem práticas de como desenvolver as habilidades socioemocionais nas crianças. Ok. Obrigada, Tom. Obrigado. Obrigado, então, pessoal. Depois o conteúdo vai ficar aqui disponível no Insta do Papai em Dobro. Ele fica por 24 horas, eu vou deixar lá. Então, obrigado por você ter ficado aqui com a gente esses 50 minutinhos aí, tá bom? Até logo. Tchau, tchau, Carol. Tchau, Tom. Tchau, Obrigada. tchau.